Oi, gente, meu nome é Vanessa Gazeta, esse é o podcast Mundo Interno, um programa que fala sobre as questões emocionais do expatriado. Comigo hoje está a Gabriela Ford, uma amiga de muitos anos, que há 2 anos e meio vive em San Diego, nos Estados Unidos. Oi, Gabi. Oi, gente. Oi, Van. Bom, o tema de hoje é realização profissional morando fora. Quando a gente decide mudar de país ou de cidade, a gente já sabe, né, uma série de desafios que a gente vai ter que encarar. À medida que a gente vai evoluindo nessa reconstrução, nessa reconstrução do mundo que a gente está formando ao nosso redor, a gente vai querendo mais daquilo que a gente já conseguiu, né? A gente vai querendo melhorar tudo isso. Então a gente quer melhorar o lugar onde a gente vive, às vezes a gente está morando num lugar pequeno ou dividindo com muita gente, a gente quer melhorar esse aspecto, às vezes a gente quer melhorar as relações sociais, ter mais amigos ou aprofundar essas relações. E é claro, a gente também quer melhorar a nossa satisfação com o trabalho. No começo, a gente topa fazer qualquer coisa, né, que pague as nossas contas. Mas depois de um tempo, a gente começa a querer algo além de só pagar as contas, né? A gente começa a sentir necessidade de satisfação, de prazer, de se realizar mesmo profissionalmente. Muita gente que saiu do Brasil ou que mudou de cidade estava insatisfeita com o trabalho. E aí mudar de cidade ou de país é uma excelente oportunidade para experimentar novas atividades e se redescobrir profissionalmente. Já outras pessoas, e acho que eu me encaixo mais nesse segundo grupo, já sabia o que queria, já gostava do que fazia, já tinha um histórico naquela profissão, mas com a mudança precisou, né, recorrer todos os passos de novo para se recolocar no mercado profissional mais uma vez. Acho que em comum desses dois grupos é ter que começar do zero. Né? Não tem outro caminho, salvo aquelas pessoas que já tinham parentes no outro lugar para onde foi, ou que já foram com determinadas coisas já alinhavadas, mas não é a grande maioria. De fato, a maioria das pessoas precisam começar do zero. E esse recomeçar do zero me faz pensar muito numa frase que eu escutei de uma venezuelana que tinha uma carreira brilhante, fantástica na indústria do petróleo. Ela é advogada, tinha morado em vários países, trabalhado em empresas gigantes, e ela estava tendo uma certa dificuldade com o último país onde ela estava morando, e ela dizia, esse recomeço profissional nesse país que ela estava tinha ensinado para ela que mudar de país é tomar um banho de humildade. E é tal qual, né? Os cursos que você fez, as faculdades que você estudou, as empresas importantes que eram importantes no Brasil, podem e muitas vezes não significam nada no lugar onde você está. Então você tem que recomeçar tudo realmente do zero e mostrar de novo todo o valor que você tem. Gabi, o que você acha? Isso é assim, foi assim para você? Sim, está sendo. Eu trabalho como babá. E no começo eu precisava muito de dinheiro, também trabalhei fazendo limpeza algumas vezes, porque o começo é a sobrevivência, você faz qualquer coisa, você tá precisando de dinheiro. Hoje em dia eu ainda trabalho de babá, mas eu já tô bem cansada, tô um pouco frustrada, porque acho que já passou aquela fase, né, de euforia, acho que agora é uma hora que eu queria me realizar mais. Eu sou psicóloga e para eu transferir meu título eu preciso fazer um mestrado, e se eu quiser trabalhar na clínica, eu preciso fazer um doutorado. Então, eu tenho ainda um caminho longo, né? Eu voltei a estudar agora, isso já tá me deixando mais animada, menos frustrada, porque é estranho, você parece que tá perdendo tempo, assim, quando você tá só trabalhando pra sobreviver, é muito estranho, parece que você tá perdendo tempo, parece que você não tá evoluindo. Eu quero continuar trabalhando com crianças, mas não mais como babá. E você tá fazendo coisas para isso, né, Gabi? Eu faço um curso agora de Child Development, que é o desenvolvimento da criança. Vai terminar agora o curso. E eu vou voltar a estudar inglês, porque eu tenho que estar com inglês muito bom para poder fazer um mestrado. Porque não é só você falar inglês, né? Você tem que estar escrevendo muito bem. O mestrado é algo muito mais intenso, muito mais difícil. Então, é um caminho longo, né? E é frustrante. Eu não sei, eu tô pensando até em mudar de área. Eu peguei meus papéis agora eu posso, de fato... Mudar de área no trabalho que você desenvolve agora ou na sua profissão pro futuro? Não, no que eu desenvolvo agora. É porque não tem muita saída. Você pode ter os seus papéis aqui nos Estados Unidos,
pode trabalhar legalmente, mas se você não tem uma formação, uma faculdade, não tem muito pra onde você ir. Ou você vai trabalhar de babá, ou você vai trabalhar em restaurante, você vai fazer Uber, vai trabalhar com limpeza, que não tem problema nenhum. Tem gente que fica anos aqui vivendo dessa forma e que tá muito satisfeito, tá muito bem com isso. Porque eu conheço gente que trabalha com limpeza, já tá aqui há muitos anos, essas pessoas, elas vivem muito bem. Elas conseguem comprar as coisas que elas precisam, elas conseguem viajar, mas não é o meu caso. Eu me sinto muito frustrada, eu sinto que eu tô perdendo tempo, então não tem muito jeito, né? Tem que estudar. Assim, acho que é unânime. Entre todas as pessoas que eu conheci, pessoas que eu atendi, assim, falando de expatriado no geral, que me rodeia, os primeiros trabalhos nunca foram os trabalhos sonhados, nunca era o que a pessoa esperava. E também tem muito isso que você está falando. Quando a gente muda de país, principalmente, mais do que de cidade, a gente se dispõe a fazer coisas que no Brasil talvez a gente não fizesse. Sim. Né? Talvez no Brasil desse uma coisinha, assim, trabalhar com limpeza, mas fora do país parece que é mais tranquilo lidar com isso. É mais aceitável. Parece que não mexe tanto com... Não que não existe nenhum problema em trabalhar com limpeza, mas parece que no Brasil isso tem uma outra conotação. Sim, no Brasil tem bastante preconceito e também no Brasil, se você trabalha com limpeza, você não tem uma vida digna mesmo. As pessoas ganham muito pouco, não é justo, né? E elas trabalham muito mais. É diferente. Aqui você trabalha de limpeza, são menos horas e você ganha mais e você consegue comprar o seu carro, você consegue viajar, as pessoas te respeitam, ninguém vai como que eu posso dizer? Ninguém vai te tratar mal, assim, porque você trabalha com isso. No Brasil tem muito preconceito, né? Assim, como babá, é bem cansativo. Eu nunca imaginei que fosse tão cansativo. Eu gosto muito de criança, mas... E, assim, é algo que eu escuto de todo mundo que trabalha como babá. Tá todo mundo exausto. Estão todas as meninas muito cansadas. Ninguém mais quer ter filho. A gente brinca que é o melhor anticoncepcional é ser babá. Toda adolescente devia ser babá, porque... não é brincadeira. É lógico, né? Com o seu filho vai ser diferente, mas cuidar de uma outra criança com as regras que não são suas, né? Você tem que seguir regras dos pais que às vezes você não concorda, é muito complicado. Eu não sei, no começo eu gostava muito, no começo era aquela empolgação, eu trabalhava para famílias brasileiras, então acho que é mais parecido, né? O jeito que você cria os seus filhos, então acho que eu me identificava mais. E agora, hoje eu trabalho para uma família americana, já trabalhei para uma família filipina e eu discordo de várias coisas, então é muito frustrante, é muito difícil. Uma das questões que você me faz pensar é que também bate um pouco com o que você acredita, né? Quando você fala que você vê coisas que você não concorda, isso torna tudo muito mais pesado, né? Porque não se torna só pesado braçal de fazer muitas atividades físicas, mas também é todo um esforço emocional de não se envolver com aquilo porque você não concorda. E é difícil fazer algo quando a gente não concorda, né? É muito difícil. Agora, acho que, de uma maneira geral, é muito difícil realizar atividades todos os dias, durante a maior parte do dia, que é quando a gente está trabalhando, que não tem a ver com a gente, né? Que você sabe que não é aquilo que você quer fazer para sempre. E geralmente são essas atividades, né, quando a gente está num outro lugar, são as atividades mais duras as que a gente realiza. Quando você não faz uso das suas qualificações profissionais, por exemplo, você é psicóloga, embora ainda você possa usar alguma coisa quando você está lidando com as crianças, mas, por exemplo, numa família em que não está aceitando isso, que nem essas que você está dizendo, fica uma frustração muito grande, né, de ter qualificações, de ter experiência, né. De repente você tem uma baita experiência com criança e não pode usar suas experiências, todo o conhecimento que você já tem de carreira fazendo aquela atividade. Com criança, vamos pensar que de repente ainda dá para usar alguma coisa, mas, por exemplo, realizando as limpezas, não tem como você usar tudo aquilo que você sabe fazer. Não, é uma questão pro dinheiro mesmo. Acho que se você tiver pelo menos fazendo alguma outra coisa, um curso que você goste muito, alguma coisa que você goste muito, você vai aguentando. Mas você tem que ou você tá usando dinheiro para viajar, para fazer algo que você goste muito, mas se você tá só fazendo aquilo para sobreviver, é muito difícil. Sim, eu acho que aí a gente entra numa outra coisa
importante e interessante que você tá falando e fazendo. Que quando você se recorda do porquê que você está fazendo isso, as coisas ficam mais relativas. Sim. Quando você lembra, eu tô 12 horas trabalhando na casa de uma pessoa, cuidando de criança, não concordando com nada do que acontece lá, mas é para não só pagar minhas contas, como também eu tô fazendo coisas para daqui a algum tempo, ou daqui a alguns anos, trabalhar naquilo que eu gosto. Que no caso, eu estou imaginando que é a psicologia. O que você quer para o seu futuro? Primeiro eu quero fazer um mestrado, que aí eu posso trabalhar em escola, porque eu gosto de criança, eu só não quero mais ser babá, que é um trabalho, é muito difícil. E eu queria trabalhar em escola, um dos motivos são as férias, porque tem 3 meses de férias no meio do ano, então eu vou poder ir pro Brasil quando eu tiver filho. Se eu quiser voltar a ter filho, eu vou poder ir pro Brasil. Você vai querer, Gabi. Você já tá um pouco traumatizada, vai passar. Vai passar. E aí eu posso ir pro Brasil, passar um tempo, eu quero que... Porque meu marido é americano, então eu quero que os meus filhos, eles tenham a cultura brasileira, então eu quero passar esse tempo no Brasil. A minha ex-chefe, que é uma brasileira, eu cuidava da filhinha dela, ela faz isso, ela fez o mestrado, ela é psicóloga escolar e é muito legal, já fui na escola que ela trabalha, eu falei, nossa, eu me vejo trabalhando aqui, acho que seria bem bacana. E ela diz que, além do trabalho ser legal, é difícil, mas essa parte das férias, porque hoje em dia eu vejo tempo é a coisa mais valiosa, então você ter tempo, 3 meses do ano que você pode viajar, que você pode ir para o seu país com calma, sem aquela correria, né? Acho que isso não tem preço. E eu quero muito trabalhar na clínica, mas para eu trabalhar na clínica eu tenho que fazer um doutorado. Então eu vou fazer o mestrado primeiro e depois o doutorado. Então é um caminho longo, vai demorar ainda um tempinho. E até lá eu não sei ainda se eu vou aguentar muito tempo trabalhar como babá, porque eu tô bem cansada. Físico e mental cansaço, é muito exaustivo, assim, eu trabalho muitas horas, eu fico 9 horas na casa que eu trabalho, então é muito tempo. Você não perde de vista aquilo que você quer. Isso acaba sendo o suficiente para te manter em movimento, né? É muito importante ter em vista seus objetivos, porque quando a gente, por frustrações ou porque está cansado, às vezes até está adoecido, tem muita gente que esse estresse emocional adoece, né, o corpo. Adoece. E aí tem muita gente que sem perceber vai deixando a vida aí se esvaziando de sentido. E aí a pessoa já nem consegue mais identificar qual era a razão por ela estar indo para aquele trabalho sem ser só pagar as contas. É super importante ficar se relembrando que nem você se relembra e fazer planos, mesmo que esses planos mudem, mas ir fazendo planos e ir sempre olhando para esse horizonte que você quer alcançar e que vai chegar em algum momento, né? Não importa se vai ser amanhã ou depois, mas vai chegar. É muito importante, porque quando a gente faz uma tarefa que não requer muito das nossas qualificações profissionais, às vezes a gente começa a sentir, a se questionar sobre as nossas potencialidades que a gente antes colocava em prática e que agora há muito tempo às vezes não se coloca. Então é importante lembrar, né, que aquela atividade que você está realizando não te define, não é aquilo que você está fazendo que vai te definir como pessoa, ela não limita o seu potencial. Porque às vezes, tanto que a gente, principalmente quem trabalha com coisas que não tem que usar o raciocínio, não tem que pensar muito manual. Funções, essas funções mais repetitivas, mais manuais, principalmente de quem trabalha mais em fábrica, ou trabalhos assim mais simples, de simples não tem nada, porque geralmente é uma carga horária desgracenta, mas trabalho, acho que controlado seria, limitado seria a palavra certa, ela faz com que a pessoa, depois de muito tempo realizando isso, ela comece a questionar o próprio valor. Porque faz tanto tempo que ela não vê o valor dela aparecendo que ela começa a se questionar. Mas será que eu sou mesmo inteligente? Nossa, eu já fui criativa, acho que hoje eu já não sou mais, eu acho que hoje eu já não consigo me arriscar. E ela vai se sentindo um pouco mais medrosa, um pouco mais fragilizada, enfraquecida, por ter ficado tanto tempo sem usar essas características que antes ela identificava. Eu achei muito saudável a maneira como você consegue manter tudo isso funcionando, mesmo exausta, às vezes mesmo irritada, achando que pode ser que não queira mais ter filho. Mas não faz você desistir, né? Você continua sabendo
que você quer fazer o mestrado, que você quer atuar e que a escola pode ser uma boa nesse sentido? É difícil, né? Porque trabalhando todos os dias full time, ainda você tem que ir pra escola, não é fácil. Mas é o caminho, não tem muito. Ou eu penso, ou eu vou ficar nessa vida pra sempre, ou eu vou ter que me esforçar agora por um tempo. É o caminho. E você estava falando disso, eu conversei com 2 colegas. Uma eu encontrei no parquinho com o bebê que eu cuido e ela falou: eu tô ficando burra. Eu falava: como assim? Ela: eu tô ficando burra cuidando de criança. É só isso, é só dar papinha, trocar fralda. Eu tô ficando burra. E aí uma outra também veio conversar comigo falando: não, porque eu não aguento mais, porque eu tô ficando burra. Então as pessoas estão com essa impressão de que o trabalho é tão mecânico, apesar que exige muita responsabilidade você cuidar de uma criança. Não é fácil. Mas fica uma coisa manual, ainda mais depois que você cuida daquela criança há muito tempo, você já sabe a hora que ela come, a hora que você vai trocar a fralda, a hora que você vai levar ela pro parquinho. Então fica uma coisa muito engessada. E aí dá essa impressão mesmo, né? E essa moça, ela falava pra mim: eu tô perdendo tempo. Eu falava: nossa, eu também sinto que eu tô perdendo tempo. E aí por isso que foi muito bom ter voltado a estudar, eu ter começado a fazer esse curso. Sem dúvida. Nossa, já te dá uma autoestima, assim, te dá... Porque é isso mesmo, vai se sentindo burro, você vai se sentindo que você tá perdendo tempo, isso vai afetando tudo na sua vida. Eu achava que, não, se eu tiver um trabalho que me pague bem e que eu possa viajar e eu possa viver tranquilamente, né, sem ficar me matando, porque no Brasil é tudo, pelo menos pra mim, era tudo tão difícil. Então, se eu puder comprar o que eu quero, né, poder fazer todas as coisas que eu quero, eu vou estar tranquila, eu não me importo de trabalhar servindo mesa ou de babá, eu não tô nem aí. Só que não é bem assim. Pelo menos pra mim não é bem assim. Eu tô sentindo isso mesmo, que eu tô perdendo tempo. Eu falo: meu Deus, não posso ficar. Ainda mais que, acho que também porque os meus papéis saíram, né, pra trabalhar como residente, né, e para trabalhar legalmente. E aí eu falo: qual que é a diferença? Não teve diferença nenhuma na minha vida. Por isso que eu preciso me especializar. E aí eu vejo gente aqui que tá há muitos anos, 20 anos, e que trabalha de babá. E eu penso: como essas pessoas aguentam, meu Deus. Mas é isso, para algumas pessoas elas não se importam. Eu conheço uma moça, ela me falou: não, eu conheço uma menina que ela tá aqui já há 12 anos e ela também é residente, permanente, só que ela ganha $5.000 como babá e ela tá muito satisfeita. Então, né... Você tá satisfeita? Ok. Tá ok. Né? Eu acho que o problema é quando aquilo te traz sofrimento. Talvez a carreira que ela queira construir seja de babá, e que bom que tá dando certo. E tá ganhando bem. esse valor é difícil, né? Depois que você começa a ganhar um valor tão bom. Geralmente você não paga todas as taxas ou não paga nenhuma taxa trabalhando de babá, né? A não ser que você... As taxas são os impostos, a não ser que você vá para alguma agência. Então, imagina, você ganha 5 mil livre. Aí você começa um trabalho regular, que você tem que pagar o imposto. Que você vai ganhar menos que a metade. Então, também o dinheiro é um reforçador muito... Acho que é um dos maiores reforçadores, né? O dinheiro. Então, realmente... Eu acho que o dinheiro é super importante. Ninguém nunca vai dizer que... viver de brisa. Uhum. Mas eu fico pensando que depende muito do objetivo. Às vezes, ou na maior parte das vezes, eu não sei que porcentagem das vezes, mas o dinheiro é o objetivo pelo qual você saiu do país. É verdade. Ou às vezes não foi esse o objetivo, mas se tornou mais tarde. No caso em que a gente tá pensando da realização profissional. Lógico, se o seu intuito, você não tinha nenhuma profissão em vista e você está se realizando lindamente como babá ou como limpador ou como o que for, perfeito, exato. Uhum. E ainda está ganhando dinheirão, super bem, maravilha. O problema é quando você está ganhando um baita dinheirão e não está feliz, ou pior, quando não está feliz e não está ganhando dinheiro pouco, nenhum. Exato. Acho que aí é um pouco mais... Acho que aí a gente vê... Eu, pelo menos, acabo ficando sabendo mais porque essas pessoas acabam, lógico, me procurando. Uhum. Eu pensei um pouco o que a gente podia, né, orientar. Orientar, acho que eu estou sendo muito soberba, né? Menos. Mas pensando, o que a gente pode, não sei, de alguma maneira compartilhar opiniões ou coisas que a gente vê que funciona com as pessoas que a gente conhece, para ajudar quem está nesse caminho, né, que também é o nosso, que não deixa de ser o nosso. Eu ainda estou, né, em plena construção do meu, você também está construindo o seu, e acho que quem está ouvindo a gente também
está em construção. Não sei se um dia a gente termina de construir esse caminho. Mas pensando, né, que a gente está num lugar novo, seja a cidade ou seja um país, é um mercado totalmente novo em que a gente vai ter que se inserir. Antes, na cidade já conhecida no Brasil, a gente tinha família, a gente tinha amigo, tinha um amigo do amigo do amigo do nosso pai que dava uma dica e falava, vai, tal empresa, estão chamando, ou te indicava para alguma coisa, ou você tinha informações que se cruzavam e chegavam até você. No novo lugar não tem nada disso, né? Você não está amparado por nenhum lado, você está construindo tudo. Então acho que uma das coisas super importantes e que eu, que sou sua amiga, sei que você faz aí, é fazer aliança com tudo que cruzar no teu caminho, né? Vizinho, colega, professor, tudo, todas as pessoas que você puder fazer aliança é ganho, né? Não estou dizendo para você virar confidente, mas cruzar com as pessoas e fazer algum vínculo, poder dizer para essas pessoas o que você, se você já sabe, se você já tem claro aquilo que você quer fazer, o que você fazia, o que você se vê fazendo, se você está estudando para dali a algum tempo trabalhar numa determinada área, deixar que as pessoas saibam disso, porque a gente não sabe, a gente não controla tudo isso que nos acontece em relação à realização profissional. Mas aquela parte que é da nossa responsabilidade, mesmo que pequena, a gente tem que fazer acontecer. E essa parte, mesmo que seja pequena, uma delas é poder dizer para as pessoas, espalhar por aí a notícia do que a gente faz, do que a gente gostaria de fazer. Vai saber se essa pessoa um dia não se depara com algo assim e não lembra de você. Pois é, aqui no começo a minha vida foi toda por indicação, né? O networking, o QI, né? Começou uma amiga minha que me indicou para uma família brasileira, aí que ela me indicou para outra família, aí que me indicou para a moça, que é uma italiana, que ajudou a gente comprar o apartamento que a gente mora, e ela sempre fala, olha, se eu souber de algum trabalho, alguma coisa, e aí vai indo. E outra coisa muito importante, acho que é você se apropriar da língua do seu país. Eu acho que isso também é muito importante, porque muita gente vive aqui há muitos anos e não sabe falar língua, então também fica fica limitado em alguns tipos de trabalho por uma questão da língua mesmo, né? Então, sim, Gabi, não adianta você tocou num ponto assim chave que eu tinha assim circulado de vermelho dentro do que eu achava importante colocar no programa de hoje. O quanto é importante você estar adaptado ao novo país. A língua é assim o primeiro tópico, né? Mas não só a língua, como os transportes, as leis, o linguajar da sua profissão, porque também cada profissão tem aquele linguajar próprio, que se você não souber, você não vai parecer uma pessoa que tem moral dentro daquilo, né? Que tem respeito dentro daquilo. Então, é muito importante você ter esse conhecimento desse lugar, estar muito adaptado a esse lugar, e para isso você não precisa estar com o seu diploma revalidado, você não precisa estar com todos os seus documentos funcionando. Isso você pode fazer desde o primeiro dia que você chega, né? Tentar se inserir e se misturar com tudo que você está, com todo mundo e com todo lugar onde você está, para você estar o mais adaptado possível. Quanto maior a sua desenvoltura na nova cultura, mais fácil vai ser para você passar nas entrevistas, mais fácil vai ser para você se aproximar de vagas que sejam interessantes dentro daquela carreira que você está buscando. Eu achei assim brilhante isso que você falou, porque realmente é muito importante. É muito importante, porque aqui não adianta. Aqui muita gente trabalha ilegal. Então, quando você consegue se legalizar, se você não se apropria do inglês, você vai ficar muito limitado. Ou mesmo, não só a língua em primeiro lugar, mas também a questão de estudar, né? Você vai ficar limitado e você vai ficar em certos tipos de trabalho para sempre. Não tem muito o que fazer, não tem muito para onde correr. Aqui tem um bairro que o pessoal só fala espanhol. Então tem muita gente que tá aqui e que fala só espanhol, que tá aqui há anos e que só fala espanhol. Tudo bem, mas você não pode sair daquele bairro. Você só vai, né, se você estiver em San Diego, você só vai conseguir emprego naquele bairro. Então é muito limitado, é muito ruim isso. Sim, sem dúvida. Bom, e por último, se tem uma mensagem assim pra gente passar, não desanime. Se realizar profissionalmente
fora do país. Dentro do país já leva seu tempo. Fora do país vai exigir um pouco mais de tempo, mas é possível. Vai exigir um pouco mais de tudo, um pouco mais de paciência, um pouco mais de empenho, um pouco mais do seu tempo, mas é possível. Tem vários casos de gente que está super realizada. O caminho raramente são só flores, mas é totalmente possível. Desanimar faz parte, ficar triste, ficar decepcionado, frustrado, faz parte desse caminho, faz parte da vida, não tem nada de errado com isso. Se dê um tempo quando isso acontecer, tome seu fôlego, mas não fica aí para sempre não. Reajusta o que precisar, revê o que precisa ser revisto e continua caminhando, continua buscando, porque essa é a única forma de conseguir se realizar, não só profissionalmente, como em outros aspectos da vida. É isso, vão ter dias difíceis, que dá vontade de jogar tudo pro alto, mas não desanime, e é isso aí. E vocês que estão ouvindo a gente, como foi ou como está sendo sua busca pela realização profissional? Conta pra gente. E se quiser, nos conte também sobre que temas vocês gostariam que a gente falasse aqui. A gente vai fazer de tudo para trazer as sugestões de vocês aqui pro programa. É isso, pessoal. Fiquem bem e até o próximo programa. Tchau, Gabi. Tchau, beijo. Gabi, é mentira, eu não vou desligar não. Mas vai cortar essa parte. Sim. Eu vou cortar, eu vou desligar agora, mas eu te ligo em seguida. Tá, beijo. Beijo.